tarde, gente! O vídeo de hoje é para falar sobre looks de viagem, o famoso aerolook. Claro, se você estiver viajando de avião, mas as dicas aqui se aplicam a qualquer meio de transporte. Pode ser carro, ônibus, avião, trem, isso não importa. A gente vai frisar um pouquinho mais as viagens mais longas, onde é necessário a gente pensar um pouquinho mais, ter um pouco mais de atenção ao look que a gente vai usar. Antes de eu dar essas dicas, se inscreve aqui no canal que tem vídeo toda semana e também me segue lá no Instagram para você não perder nenhuma dica. Eu sou Fê Pagliatti, vou deixar escritinho aqui embaixo para vocês. E agora sim, vamos lá as dicas. É essencial que esse look seja confortável, porque você vai ficar muitas horas usando esse look e geralmente em viagem a gente não consegue se mexer muito. Então ele precisa ser confortável, funcional também, para você ficar confortável, no pouco que você pode se mexer, ficar confortável e o tecido ser funcional, não passar nem calor, nem frio, nem ficar tecidos que marquem a pele. Então um tecido funcional e claro, tem que ser um pouquinho estiloso pra gente se sentir bem. A primeira dica é em relação aos sapatos. É bem interessante que você vá com sapato flat. Aí pode ser o que você gostar mais, o que você se sentir mais confortável. Pode ser mule, pode ser tênis, pode ser mocassim, pode ser espadrille. O salto, ele deixa mais desconfortável e como você vai ficar muito tempo sentado, seu pé pode inchar. Se você estiver indo viajar a trabalho ou alguma outra coisa que você precise chegar de salto, eu recomendo que vocês levem o salto na mala de mão e aí troca na hora de descer do avião, do ônibus, do trem, enfim. Mas aí vocês troquem na hora de descer, mas vai com um sapatinho baixo. No meu caso, por exemplo, se eu viajo de avião, o meu pé incha demais, então até tênis é complicado. Eu prefiro viajar de mule e aí para não passar frio levo uma meia na bolsa para manter o pé aquecido. Mas então assim, vocês precisam ver o que é mais confortável para vocês, mas sendo sem salto já é um primeiro passo. Falando um pouco em tecido, como eu falei no comecinho, é interessante que esse tecido seja funcional, ou seja, que ele seja um pouquinho mais maleável. Como eu falei, a gente não se mexe muito, né? Não tem muito espaço, muita mobilidade, então é bom que esse tecido seja maleável, que você não fique apertada, que não fique repuxando. Às vezes calça jeans fica marcando a barriga, fica muito justo, dobra o zíper, o botão. Então se você pensar em tecidos mais maleáveis, mais molinhos, que o corpo respire também, sem muito detalhe, sem muito botão, sem muito zíper, roupas mais básicas. Um outro ponto sobre tecidos, é interessante que a gente escolha tecidos que não amassem muito, porque senão a gente já chega no nosso destino final com aquele ar, a gente já chega cansada, né, com cara de cansada. Então é interessante que a roupa esteja mais alinhada, senão a gente passa uma imagem muito já de cansada, de acabada, e não é o que a gente quer. Falando um pouquinho de cores, é interessante a gente deixar um pouquinho de lado os looks tão claros, porque a gente vai ficar muitas horas com esse mesmo look, provavelmente você vai comer ou beber alguma coisa, então para acontecer um acidente, ou até mesmo você tá empurrando a mala, esbarrar em algum lugar, você se sujar, então é interessante a gente escolher, não precisam ser peças escuras, mas as peças que a gente consiga disfarçar um pouquinho mais se der uma sujadinha, esbarrar em algum lugar, ou derrubar alguma coisa. Então evita a roupa muito clara, muito branca, nude, então dá uma disfarçada, a não ser que você vá com um casaco, isso é um bom ponto também, uma terceira dica, você ter uma terceira peça, porque aí você, se derrubar alguma coisa, você já consegue esconder alguma coisa e também você ter uma terceira peça para não passar frio. Geralmente em avião, em ônibus, em trem, onde você não consegue escolher a temperatura, né? Geralmente esses lugares são bem gelados, então é interessante você ter uma terceira peça. Em carro é mais tranquilo, porque aí você escolhe a temperatura que você quer. Mas se você está indo em outro meio de transporte, é interessante você ter uma terceira peça, porque além de você se esquentar, se acontecer alguma coisa com a sua peça de baixo, você já tem como disfarçar. Se você não quiser levar uma terceira peça, porque sei lá, o seu lugar de destino vai estar muito quente, você acha que vai acabar não usando, leva uma pashmina, uma echarpe ou um lenço. Isso vai deixar o seu look ainda mais estiloso. Você também se aquece do frio. Se você quiser ideias de como colocar a pashmina, tem vídeo aqui no canal dando várias dicas de como você enrolar de jeitos diferentes. Tem dica também de como usar o lenço de formas diferentes, então vou deixar os links aqui embaixo para vocês conferirem. Se você estiver indo para algum lugar que você precise levar um casaco muito volumoso, eu recomendo que você vá vestindo esse casaco.
Assim você não ocupa espaço na sua mala, esse é o ponto mais importante, mas também você vai confortável, vai bem quentinha. E vamos combinar, se você não estiver vestindo o casaco, você pode dar aquela enroladinha, usar ele de travesseiro, usar ele para se apoiar. Então vale a dica, não use espaço na mala e vai com o casaco quentinho. Como eu disse lá no começo do vídeo, pode ser que você chegue no seu destino final e que você já precise usar um salto alto. Então eu recomendo que na hora de escolher a sua calça, que você escolha um modelo que você consiga usar com salto e sem salto. No avião você vai sem salto, no avião, no ônibus, enfim, você vai sem salto e vai com o sapato de salto na mala. Mas se você precisar ir no banheiro ou se você for parar em algum lugar para comer alguma coisa, é interessante que você consiga se movimentar, que você, por exemplo, não vá com uma calça pantalona, que aí vai ficar sobrando o tecido embaixo, você pode até pisar, cair, ou mesmo só sujar a calça, né? Então escolha uma calça com um modelo skinny, um modelo reto, um modelo que funcione para os dois tipos de sapato. Um outro ponto para a gente se atentar são as peças que têm decote ou que são de cintura muito baixa, porque aí você pode estar sentado e pagar um cofrinho, ou se tem muito decote você se mexer e sair do lugar. Então escolham peças um pouco mais confortáveis, mais fechadas ou mais soltinhas, para você não ter esse tipo de preocupação e ficar confortável, curtindo sua viagem, assistindo um filme, ouvindo uma música e não tendo que se preocupar com essa roupa. Se você é inscrito aqui no canal ou me segue lá no Instagram, você com certeza já percebeu que eu amo macacão, justamente pela praticidade. Uma única peça, a gente já tá pronto e vambora, né? Mas, para os looks de viagem, não é a melhor opção. Justamente por ser uma única peça, na hora de você ir no banheiro, se a gente tem que tirar a roupa inteira, né? E aí, banheiro público não é a melhor opção, porque você vai ter que tirar a roupa inteira, não tem muito onde se apoiar. Se for avião, é aquele banheiro muito apertadinho. Então é interessante você deixar o macacão para as viagens mais curtas, que você não vai passar tanto perrengue assim, e para usar no dia a dia. Para looks de viagens mais longas, escolham duas peças que é mais confortável. Falando um pouquinho sobre bolsas agora, eu gosto das bolsas grandes, porque aí você consegue levar todo o necessário. Você coloca meia, você coloca óculos, você coloca carteira, passaporte, documentos importantes, uma necessaire com umas maquiagens básicas, um creminho e uma máscara de hidratação, enfim, todo o necessário, computador, carregador, cabe tudo na bolsa. Então eu recomendo que vocês levem uma bolsa grande, que caiba tudo, que você tenha tudo à mão, que você não fique nada pra fora sobrando, que você tenha que carregar na mão. E uma dica, alças um pouco mais longas. Então aquela alça que você consiga colocar no ombro ou que você use ela de atravessado. Evitem aquelas alças curtinhas que a gente tem que carregar aqui no cotovelo ou carregar na mão, porque não é prático. É interessante que você fique com as mãos livres, né? Você ainda tem a mala de mão para carregar ou uma mochila nas costas. Então uma mochila ou uma alça que você consiga pôr no ombro ou uma alça transversal. Assim você fica com a mão livre e é mais confortável de carregar também, porque se tiver pesada, é mais confortável assim. Em relação aos acessórios, eu recomendo que vocês escolham peças mais delicadas, mais básicas, porque assim não vai ficar enroscando em lugar nenhum, não vai ficar machucando na hora de encostar a cabeça. Se vocês precisarem chegar no lugar e já ir para algum compromisso e quiserem uma peça um pouco mais interessante, escolham as outras peças mais básicas, mais delicadas e aí levem uma peça um pouco mais de impacto, um maxi brinco, um maxi colar, um bracelete, mas é uma coisa que você consegue colocar na hora, um único acessório. E para fechar as dicas, falando um pouquinho de maquiagem, é interessante que a gente não vá com nada muito exagerado, uma maquiagem básica, porque você vai ficar muitas horas maquiado, então pode craquelar. Se você tiver também, puder levar um lencinho para retirar essa maquiagem, e aí antes de descer, só passar um protetor solar com cor, uma correçãozinha de olheira, só para chegar com aquela carinha de saúde, um blush, um lip balm e tá tudo certo, bem basiquinho, só para chegar com ar de descansada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tiver algum truque que eu não falei por aqui, deixa aqui nos comentários, me conta que eu quero saber. Se inscrevam aqui no canal que tem vídeo toda semana, me sigam lá no Instagram também e até a próxima!